Bom dia, mãe. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Bom dia, Dani. Vou te mandar aí o convite. Bom Bom dia, dia, Dani. Vanessa, tudo bom? Como é que você tá? Graças a Deus. Graças a Deus, bem melhor que Começando ontem. mais um de vida, né? Ah, sim, obrigada, Um Vanessa. beijo, Dani. Que Deus abençoe sua vida, guie todos os seus passos, que você continue nessa jornada aí de ajudar as pessoas. E hoje eu quero pedir todo mundo que está aqui na live, né, que a gente direcione as nossas orações para você que está fazendo aniversário hoje, que Deus ilumine o seu coração. Obrigada. E eu também quero pedir todo mundo hoje, Dani, nós tivemos uma perda aqui na nossa comunidade de uma moça muito jovem, sabe? E foi uma tragédia, foi um acidente de carro. Assim, foi um surto, tá todo mundo muito assustado até agora. E eu queria pedir todo mundo oração para essa mãe que está passando um momento tão difícil, porque quando uma mãe perde um filho, o coração de todo mundo sangra, né? E assim, é Exatamente. uma pessoa querida, uma pessoa próxima de todo mundo, é uma pessoa que fazia conta de todo mundo, estava próxima de todo mundo. Então foi uma perda muito grande aqui para nós. E aí eu quero direcionar as nossas orações, os nossos pedidos hoje para a família dela, que Deus conforte e esteja lá do lado deles, que é um momento muito difícil, principalmente para a mãe, né? Exato. Deus conforte o coração dela, porque só quem é mãe sabe a dor que é. Pois é. Então, eu vou seguir com a nossa leitura, a gente vai fazer umas reflexões mais profundas hoje, exatamente por causa disso. E, né, como é seu aniversário, como aconteceu essa aqui, a gente vai fazer uma reflexão mais profunda em coisas que a gente nunca pensa, nunca para pensar na vida. E seguindo o nosso livro, Uma Vida com Propósitos, hoje nós vamos passar para o 29º capítulo, Aceitando a Sua Missão. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas usufruir. Você foi criado para servir a Deus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são serviços. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um propósito. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para a obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o plano. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar, comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos pela culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhes devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir.
Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é o ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimos, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Porque nos deixa em um mundo tão decadente? Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente do seu emprego ou carreira, você é chamado para servir, para ser um cristão que sirva um tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado. Não quero mais servir este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda, quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e dar. Esses dois verbos também devem orientar a sua vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. O que necessita é de experiências em servir, nas quais possam exercitar os músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos do que servir. Terminada sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os demais com sua vida. Cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. Todas as desculpas, Deus responderá. Sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e comissionei para que você viesse servir. Para que você vivesse servindo.
Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta que não aos que não creem. Ele derramará sua ira e o castigo sobre os que vivem para si mesmos. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que se salvarão. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes no Evangelho. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do mistério que descobrimos o sentido da vida. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume importância eterna. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por meio do seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Elias tinha ideias autodestrutivas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua boa obra. Ele também usará, e se você parar de apresentar desculpas. Servir não é uma opção, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pergunta do dia de reflexão: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Bom, diante desse capítulo, o que eu quero enfatizar mais uma vez, que a gente está falando todos os dias aqui na nossa live, que nós não estamos aqui para o nosso bem próprio. A gente não está aqui para ser servido, a gente está aqui para servir as pessoas. Enquanto você não descobrir isso, enquanto você não descobrir que essa missão é o seu propósito, você vai continuar vazio. Você vai continuar servindo ao outro Senhor, que é o homem, ao invés de servir o único Senhor que existe, que é Deus. E hoje eu quero ir um pouquinho mais profundo com vocês e quero fazer algumas perguntas que vão deixar vocês um pouquinho reflexivos e provavelmente muitos aqui não pensaram nisso ainda. Mas por que você merece viver? Se Deus aparecesse hoje na sua frente e te perguntasse, por que você merece viver? Por que eu deixaria você mais um tempo nessa terra? O que você responderia a Deus? O que hoje você está fazendo da sua vida que faria com que Deus deixasse você aqui mais algum tempo? O que significa a morte para você? Você já parou para pensar nisso? O que significa a morte para você? É o fim de tudo? É um novo começo? É uma continuação? O
que você pensa sobre a morte? O que a morte significa na sua vida? Você acredita que cada um tem um tempo determinado? Ou será que nós podemos antecipar ou prolongar o nosso tempo? Será que existe algo que a gente possa fazer que prolongue o nosso tempo aqui na Terra? Será que existe algo que nós façamos diminua o nosso tempo aqui na Terra? Vamos perguntando isso aí, pessoal, na cabeça. Quem quiser anotar, fique à vontade, mas isso aqui é uma reflexão que a gente está fazendo, tá? Não É é o sobre fim. a morte, né, Vanessa? Nós temos tanto medo de falar sobre a morte. Eu também tenho medo, né? Todos nós. É, A gente não pois foi é. feito para ficar separado, é por isso que a gente tem muito medo da morte. E sei que eu custei aceitar isso, porque você fica assim, não, eu quero viver até 100 anos, 120 anos, né? Mas Deus está dando oportunidade para a gente viver o que a gente tem que viver aqui na Terra, servir as pessoas, espalhar o nome dele para as pessoas, né? E mostrar que a gente está nessa Terra para servir as pessoas. Não tem uma outra, você não tem outra opção, né? Você deixou bem claro aí na frase, né? E a morte, você tem um novo começo, um novo recomeço da sua vida com Jesus, de uma outra forma, né? Em uma outra dimensão. Depois que você fez a sua longa caminhada aqui, entendeu por que 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 ele te deu essa oportunidade de viver, né? O tempo que foi determinado para você aqui. Mas é difícil aceitar a morte, com certeza, né? Você não vai pensar nisso nunca. Você vai sentir, você vai ouvir mesmo, parar para refletir mesmo sobre isso, que é a grande oportunidade hoje, mas na hora que você está ali numa situação, né, Vanessa, como você passou, e acredito que essa hora realmente você vê realmente o sentido que é a vida, o que é a morte. Ela passa num filme para você ali e você vê a importância que é a vida, né? Eu todos os dias eu peço a misericórdia de Deus mesmo, todos os dias eu peço a Deus para eu estar na presença dele. Sei que minha missão aqui na Terra é para servir as pessoas, para espalhar o nome dele, para fazer o bem, né? Mas nós somos falhos, nós somos humanos, né, Vanessa? E a gente tem, às vezes, o nosso ego, o nosso egoísmo, algum pensamento que às vezes ali você pensa, que você está tentando ali de todas as formas ser 1% melhor cada dia, né? Mas o ideal hoje é que você para mesmo para refletir e pensar na sua vida realmente o que que você pode fazer hoje para mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas, porque a gente está na zona de conforto. A gente não quer sair da zona de conforto, aqui está tudo ótimo, aqui está tudo, mesmo você sabendo dentro de você que não está, né? E ali para você dar o primeiro passo, você tem que ter essa força, essa coragem e acreditar, né, que existe um Deus que é Ele que faz todo o sentido da sua vida, é Ele. Tudo que eu sempre falo isso, mesmo todos os desafios que a gente passa na vida, Deus é o centro ali. Você pode pedir Ele até o impossível. Na hora certa, no momento certo, Ele vai aliviar seu coração. Ele vai fazer a tua vontade, né? Porém, você tem que ser paciente, você tem que Entender que é o realmente tempo dele, né? Não é o nosso tempo. É o tempo isso, dele. paciente e servir a Deus mesmo, servir as pessoas, porque você não está tendo esse tempo, você não consegue olhar para o lado, você está olhando situações que você olha para você o tempo todo, né? Mas você tem que realmente inclinar, olhar assim para a direita e para a esquerda e falar assim, quem, né, à sua frente, quem está precisando da minha ajuda hoje, né? É amanhã, né? Todos os dias você parar para pensar nisso, né? E às vezes com uma palavra só, a pessoa só está esperando a oportunidade de ouvir uma palavra sua com carinho, ou às vezes até um abraço,
né, sem sentido nenhum. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te acolher aqui, né? Então, é que a gente precisa mesmo fazer isso, espalhar o bem para as pessoas, porque esse mundo está muito cruel, Vanessa. Às vezes, até a sensibilidade de um médico para te dar um diagnóstico, para te falar alguma coisa, ele não tem sensibilidade nenhuma. Você sai mais arrasada ainda se você não tiver fortalecido ali na presença do Senhor, né? Então, eu não sei se é da forma do médico mesmo, de ser frios, né? Eu Mas acho que é de pessoa, viu, Dani? Eu acho que isso é de é, pessoa. Não tem jeito. É como a gente fala, a pessoa ganhou dinheiro e se tornou arrogante. Não, não existe isso. Ela é a essência que ela já tem dentro dela. Ela só vai se potencializar. Então, eu acredito que isso é muito de pessoa, porque eu conheço muitos médicos humanos. Eu conheço muitos médicos que se colocam no lugar da outra pessoa. Mas se você parar para pensar e pegar uma classe de qualquer profissão, acontecem as mesmas coisas. Não é tão grave porque não lida com a vida do paciente, mas acontecem as mesmas coisas. As pessoas não se colocam no lugar da outra. E aí elas fazem tudo de qualquer maneira. Você está ali sensível, você está frágil, você está vulnerável, você está passando por um momento complicado e tem uma pessoa diante de você que não se coloca no seu lugar, que não tem a simples compaixão de entender que pode ser mais sensível na hora de dar o diagnóstico, de exato. falar com o paciente, de falar do prognóstico, sabe por quê? Eu sempre falo isso. Acreditem nos diagnósticos dos médicos, porque eles estão aptos para isso, mas não acreditem nos prognósticos quando eles são ruins. Porque Deus sabe muito mais das nossas vidas do que um simples humano. Então, o que que é prognóstico? É o que que isso vai acontecer depois deste diagnóstico. Como vai evoluir essa doença, o que que vai acontecer com ela. E ele não tem poder para determinar isso. Apesar de ter os estudos, de ver acontecendo, de comprovar algumas coisas, eles não conseguem comprovar a força de Deus. Eles não conseguem comprovar os milagres. E agora já resolveram aceitar isso, né, de bom grado. Vários médicos hoje, eles caminham com a espiritualidade. Vários médicos, eles caminham com Deus. Então, eu acho que isso é mais sobre pessoa, não sobre o diploma em si. Diploma, né? Então, mesmo você ter ali, se você não tiver fortalecido para receber uma notícia, que seja para você, que seja pro seu filho, né? Ou que seja um neto, você tem que estar muito forte. Você tem que entender mesmo qual que é aquela mensagem que aquela pessoa está passando para você e você ter a coragem, a força, né? Para você seguir ali. Então a gente está passando todo mundo, né? Todos nós estamos passando desafios na nossa vida e a gente tem que realmente ajoelhar no chão, além de agradecer pela sua vida, fortalecer na presença do Senhor, porque a gente não tem uma outra alternativa. Não tem. Você pode pensar em qualquer outra coisa na sua vida que você pode ter certeza, o que você vai preencher o vazio e a escuridão da sua vida é Deus. E ali a gente tem que deixar com nosso coração sincero, com o nosso coração bondoso, né, Vanessa? De realmente falar com Deus. Deus, entra no meu coração. Deus, faça o que o Senhor achar melhor na minha vida. Estou te entregando o meu dia de hoje. Igual ontem a gente também teve uma perda muito grande aqui, que um influencer bem conhecido na cidade, gosta de vestir, final de semana passear no aras dele, simplesmente sentiu uma dor no estômago, assim, um colega dele passou, né? Ele foi para tomar um banho e ali um amigo dele viu que ele estava demorando, foi lá ver ele e ele, né, caiu, até bateu a cabeça no criado mudo do quarto dele e faleceu. Então a vida da gente é tão assim, né? Um homem de 50 anos, cheio de vida, né? Tinha feito uma live meio-dia, né? Acho que acho que ele faleceu umas 5 horas da tarde. Então, assim, a vida da gente é muito curta. Pequenos, a gente não sabe o que vai acontecer aqui segundos, daqui minutos, daqui Na uma hora, verdade, a gente se né? preocupa com o amanhã e esquece que o único poder que a gente tem é hoje, né? É Exato. o único dia que você tem o poder de ligar para quem você ama. É o único dia que você tem o poder de perdoar quem te magoou.
É o único dia que você tem para espalhar amor, porque amanhã você nem sabe se você vai estar aqui. Você não sabe, exatamente. Então, a oportunidade que a gente tem hoje, né, eu falo que todos os dias, né, eu coloco, deixo bem claro, né, a data do dia de hoje, que seja 8 9 mas hoje é dia 7 de fevereiro de 2026. O que que você pode fazer a partir de agora que você acordou até no seu final na hora que você for dormir de novo, né? Quantas coisas que você pode parar para refletir, para ajudar, para você entender a sua vida, entender a vida do outro, porque que às vezes um te maltratou, às vezes você encontrou aquela pessoa que está ali fora de si, né? E você olhar para dentro de você mesmo e falar: Deus, me usa para fazer o bem para as pessoas, me usa para eu entender a tua palavra, a tua orientação, para eu ser melhor cada dia, pelo menos 1% cada dia, né, Vanessa? Então, a gente tem que olhar isso profundo mesmo. Não adianta você olhar, você ser amargo, não adianta você guardar mágoa no seu coração, não adianta você não perdoar, porque você está se machucando você mesmo e a Deus. Porque se é Deus, aceitou o tapa na cara, né, Vanessa? Cuspe, né? Aceitou todas as humilhações ali, E né? aguentou Maria. todo o sofrimento, né? Que ele Pois, passou. Pois é, Maria, mãe de Jesus, também vendo a caminhada dele toda de sofrimento, calada ali, né, ajoelhada ali, acreditando, né, em Deus, e sabe que era a hora de Jesus ali partir. Então, assim, a vida da gente é muito curta para a gente estar com mágoas no coração, para a gente tratar o outro mal, para a gente não olhar para o vizinho que está precisando da gente, para a gente não olhar para um parente que você sabe que se você pegar um telefone e fazer uma ligação para ele, ele vai ficar feliz com a sua voz, né? Você perguntar às pessoas o que que ela está precisando, né? Não estou falando de material, de dinheiro, né? Estou falando de realmente o que que você está precisando que eu possa fazer ali para te ajudar. Às vezes até uma mudança, né? A pessoa está ali fazendo uma mudança e você parar ali para ajudar de alguma forma, né? Então, assim, tantos detalhes que você pode fazer o dia de alguém feliz, o dia de alguém ali, se transformar mesmo, né, com a palavra do Senhor. Então, a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito aqui na Terra é servir mesmo e olhar para dentro de si. Porque se você não olhar para dentro de si, você vai tornar uma pessoa, às vezes, no seu inconsciente tão amargo, né, Vanessa, que você vai no automático. Imagina. E eu estava levando algumas situações da minha vida no automático e muito amarga. Como se diz, nossa, tudo que já me aconteceu aqui, eu quero agora viver dessa forma aqui. Não, Egoísmo, né? Achei, não, eu vou exato. viver do jeito que é confortável para mim. Não é assim, né? A nossa vida, toda situação, desafio, eu nunca mais eu quero passar por isso. Beleza, né? A gente não quer mesmo. Quando a gente sente uma dor, a gente não quer passar por ela. Mas é Deus que sabe. É Deus que vai determinar ali se você tiver que passar de novo para você ter um aprendizado, você vai passar de novo, Ele já tem, e né? quando ele te perguntar, vai ser sempre resposta errada quando a gente serve o homem e deixa de servir a ele. Exato, exatamente, Vanessa, é servir a Deus. Então, na hora que eu acordei hoje, eu pedi a Deus, assim, pode invadir o meu coração, coloca no meu coração, Senhor, o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser que eu faça para eu te servir, todos os dias, Vanessa, eu peço a Deus para eu ser uma serva do Senhor. Não é ser essas serva de igreja, não, é a serva dele, para saber servir Para as ele agir pessoas. através de você, né? Exatamente. Então eu peço a Deus todos os dias disso, para eu ser digna, né, de ouvir a palavra dele, de ser orientada por ele e ajudar as pessoas e ajudar a minha própria família, que às vezes eu fico até perdida também com como lidar com a minha família. E eu peço a Deus, Deus me dá orientação para eu fazer o melhor, né, para minha família, para o meu filho, né, que eu amo demais, eu sei que merece todo o carinho, todo o amor do mundo. Mas essa passagem, essa mensagem que eu queria passar para vocês no dia de hoje, meu aniversário, estou muito feliz, eu amo o meu aniversário. Eu acho que é a data mais importante das nossas vidas. Tem gente que fala, eu não gosto do meu aniversário, não. Mas se você parar e só de você imaginar e ver
como que é importante a data do seu aniversário. E Como que receber Deus isso também escolheu. como mais um ano de oportunidades que você teve na vida. Então, Pois é é, comemorar mesmo, é agradecer. e agradecer mesmo. Deus fez o momento, a hora certa, naquele dia, naquele ano para você nascer. Né? Olha a oportunidade imensa que Deus fez, colocar você na terra com saúde, você com o corpo todo perfeito, né? E às vezes a gente, com poucas coisas, a gente ali quer se entregar de uma outra forma. Então, assim, eu sou completamente apaixonada com meu aniversário e Natal, né? Eu acho as datas mais especiais aí da vida. E Dia das Mães também eu gosto muito, mas o aniversário é a oportunidade que você tem de recomeçar a sua vida de uma forma diferente. E cedo ou tarde, Deus vai tocar no seu coração. Vai te transformar em uma pessoa que você vai ver que o vazio, a escuridão que tem dentro de você não tem outra situação a você não enxergar Deus ali e saber a importância que Ele vai fazer na sua vida, né? Então, é essa mensagem que eu queria passar para todos vocês, com muito Ah, carinho, com muito que é amor, isso, Dani. né? Obrigada, foi tão profunda nesse aniversário. Que legal você compartilhar com a gente. Foi muito intenso. Eu acho que você foi exatamente onde as pessoas precisam acordar, elas precisam se alertar, porque lembra daquela ferida mortal que cada um tem dentro de si, ela precisa ser exposta para ser curada. Não é escondendo ela que ela vai ser curada. Então é agradecer mesmo por todos os dias, é viver o dia de hoje como se fosse o último da sua vida. E o viver como se fosse o último dia é você viver com mais amor, com mais tranquilidade, com mais coragem, com mais entusiasmo. É fazer o dia de hoje diferente na sua vida. E não ficar pensando no dia de amanhã, que você não tem controle nenhum sobre ele. Você Nem, não sabe se nem, você vai nem. estar aqui. Então, é viver no presente, é a presença que cura, é a presença que melhora a sua vida, é a presença que vai determinar se você merece viver mais ou não. É você entender que Deus está esperando você fazer a diferença no mundo que Ele determinou que você fizesse. Nós somos seres singulares. Não existe ninguém igual a nós. Então você tem uma missão. Descubra qual é a sua. Eis aqui é a serva do Senhor, é isso aí, mano. A gente sempre tem que ser servo do Senhor, né? Entregar para Ele, falar todos os dias, Senhor, age através de mim. Meu coração está aberto. Me faça cumprir a minha missão. Faça eu cumprir o papel que o Senhor determinou aqui na terra, com que eu faça diferença na vida das pessoas. Como o texto trouxe para nós, não é uma opção você estar aqui para servir as pessoas. É de regra. Quando você for questionado lá por Deus, quando você for questionado, Ele vai te cobrar isso. Ele vai te perguntar quanto tempo você gastou consigo mesmo e quanto tempo você gastou com as pessoas. E como que vai estar lá essa matemática sua? Já parou para pensar? Olha, eu quero ainda ir mais profundo e deixar mais uma reflexão para vocês aqui. Se agora, nesse momento, Deus descesse aqui e falasse com você assim, você tem 5 minutos de vida. O que você faria? 5 minutos. Pode parecer muito pouco, mas se fosse o seu último minuto de vida, se fosse o seu último tempo aqui na Terra, o que você faria? Vamos pensar nisso para discutir amanhã, Vanessa, porque é profundo. Tem mais? Tem mais. Diante de 5 minutos que você tem ainda para viver, como seria no dia da sua morte? Quais as pessoas estariam lá? A gente até falou sobre isso. Quem carregaria o seu caixão? Que legado você deixou aqui na Terra que vai acompanhar a sua lápide?
Quem vai ser a última pessoa que vai estar lá do seu lado? O que você está construindo para deixar esse legado? Legado é a quanta diferença você faz na vida das pessoas e quando você morre, fica aqui. Isso é legado. É você transformar a vida de alguém a ponto de quando você morrer, os seus ensinamentos, o que Verdade. você fez, fica aqui. Será que você está construindo um legado? Será que as pessoas vão sentir sua falta se você morrer? Será que vai fazer diferença no mundo a sua morte? Para pensar. Eu sei que é difícil pensar nessas coisas. A gente nunca pensa na morte. Não. E olha que coisa louca. É a única certeza que nós temos, é o que mais nos deixa vulnerável. É o que mais nos deixa com medo. É a única certeza que nós temos. E a gente não para pensar nela. E pensar com um olhar de espectador. E pensar, se eu tivesse 5 minutos, o que aconteceria? Será que eu estou construindo amizades, pessoas? Será que eu estou construindo um legado para que as pessoas sintam a minha falta? O que será que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu descobri a minha missão? E será que eu estou cumprindo essa missão? Imagina se Deus te perguntasse: por que você merece entrar no céu? Por que você merece o paraíso? O que você responderia para ele? Porque eu fui bom, porque eu fui rico, porque eu acho que não. Eu tenho certeza que não são respostas certas. Porque eu trabalhei muito, nossa, eu trabalhei muito. Resposta errada. O livro já trouxe. Resposta errada. Se você está servindo ao homem, você está deixando de servir a Deus. Então você sempre vai ter respostas erradas. Entenda qual é a diferença desses caminhos. Entenda que servir o homem é como você está andando hoje, no automático. Como a Dani bem trouxe o exemplo dela, fantástico. Ela estava vivendo no automático, tratando as pessoas de qualquer jeito, porque para ela o que importava era o seu bem-estar. Às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso bem-estar que eu quero ficar quieta aqui. Eu não quero passar um momento difícil com essa pessoa, né? Por exemplo, um momento de luto. Quanto que é difícil, gente. Quem gosta de Nossa. velório, quem gosta de um momento tão complicado. Mas aí o que a gente faz? A gente é egoísta. Eu não gosto. Eu não passo por esse momento difícil. E a pessoa que está precisando da sua ajuda? E a pessoa que está precisando do seu abraço? E a pessoa que está precisando da sua energia? Olha o quanto a gente é egoísta. A gente se poupa de momentos complicados por causa do nosso ego. Às vezes uma pessoa querida, que a sua presença vai fazer tanta diferença para ela, te convida para o aniversário que seja. Você não vai. Eu estou indisposto, eu não quero, eu não gosto. Não faz É, questão de, pelo menos, falar assim: olha, eu vim aqui te dar um abraço, eu não vou ficar, mas eu quero que você saiba que fez diferença para mim. É entender que a gente não está aqui para ser servido. Se vai te tirar do conforto, mas vai ajudar alguém, você tem que fazer. tem que Você fazer. precisa agir. Você precisa descobrir a sua missão. Sair da zona de conforto não é fácil. Não é para qualquer um. Mas é uma disciplina diária, né, Vanessa? Você tem que fazer isso todos os dias, porque se você fizer só hoje, aí amanhã você esquece, depois de amanhã você está ocupado, depois no outro dia você não quer, né? É uma disciplina, é uma constância mesmo. Todos os dias você colocar na sua agenda que você coloca, porque se você vai esquecer ou você vai ver outras distrações, outras prioridades, coloca na sua agenda.
servir, ligar para as pessoas, mandar uma mensagem que vai virando hábito. Sua Mas vida aí vai você sabe o melhorando. que na maioria das vezes as pessoas pensam? Eu não tenho tempo. É, Nossa, fulano conversa assim, muito. Eu não tenho tempo. Eu vou na casa dela, ele me solta. Eu não tenho tempo. Eu não gosto de velório. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer aquilo. Eu. O tempo todo isso, eu. eu. Exatamente. A morte não morte. E a vida morte se você não sabe. Mas eu entendi mais ou menos. E isso, a minha mãe trouxe uma frase aqui que me fez lembrar alguma coisa. Tem pessoas que já morreram e estão esperando só viver. Então, elas sobrevivem. Elas estão vivendo mortas, Exato. né? E você precisa acordar e entender, será que eu estou vivendo ou será que eu já morri e só estou esperando o dia do enterro? Porque é entender, você precisa deixar um legado. Você precisa fazer com que as pessoas sintam a sua falta quando você morrer. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa parar de falar o meu bem-estar. Você precisa parar de ser egoísta. Você precisa parar de deixar o primitivo, aquele ser que eu expliquei para vocês, tomar conta da sua vida. Nós temos uma programação natural, mas a gente só entende qual é o nosso propósito quando a gente eleva a nossa consciência. E o propósito não é isolado. O propósito é unificado. Todos nós temos o propósito de servir as pessoas. Agora, a sua carreira, como você vai fazer isso, o que você faz no seu dia a dia, isso é individual seu. Você precisa descobrir. O que eu faço? Qual é o meu talento? Qual é a minha habilidade? O que eu faço que realmente faz diferença na vida das pessoas? Pode ser fazer uma comida, pode ser conversar, pode ser uma habilidade sua. Mas o que você faz que traz diferença para a vida das pessoas? Até uma oração, né, Vanessa? Das Até uma pessoas. oração. Mas qual que é a sua habilidade? Como que você pode contribuir para o mundo? Porque você precisa contribuir de alguma forma. Você não está aqui só para consumir o mundo. Você precisa contribuir de alguma forma. E como que você está fazendo isso hoje na sua vida? Como você está contribuindo para o mundo? Porque se chegasse o seu dia hoje de morrer, Deus falasse assim, porque eu deveria te deixar aqui mais algum tempo? Será que você está fazendo por onde? Porque ele tem esse poder. Ele tem um tempo determinado. Mas se ele quiser diminuir ou aumentar, ele tem esse poder a qualquer momento. Mas se dependesse da sua resposta, será que você viveria mais tempo? Será que se dependesse da sua resposta hoje, analisando a sua vida, será que você merecia o paraíso que ele tem para te oferecer? E olha, pessoal, não fica se machucando e falando, não, a minha vida tá horrível até aqui. O seu tempo é agora. Você tem. Você tem o poder de mudar tudo agora. O que passou, passou. Você não tinha essa consciência. Você não sabia o quanto isso era importante. Então, o momento que você tem poder é agora. Haja hoje. Faça o que você tem que fazer. Esteja com quem você quer estar. Ligue para quem você quiser ligar. Perdoe quem você tem que perdoar. Descubra qual é o seu propósito aqui. Qual é a sua habilidade? O que você pode fazer que vai mudar a vida das pessoas? E comece. Só comece. Quando você dá o primeiro passo, Deus vai junto. A morte não é morte, é vida. Ah, tá. E a vida é morte se você não souber ver. Muito bem. Que frase muito bonita. Obrigada por você contribuir com a gente aqui. Exatamente. A morte é um novo recomeço, né? A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ter ciência de que isso aqui não é o fim. Nós somos seres muito poderosos para isso aqui ser o fim. Deus é maravilhoso, Ele tem um plano maior para cada um de nós. Se você acreditar que aqui é o fim, você vai viver em sofrimento.
porque é a única coisa que a gente tem certeza da morte. Então você não pode acreditar que aqui é o fim, porque senão a sua vida vai ser seguida pelo sofrimento. Ela vai ser moldada por tristeza, por ansiedade. E se você não sabe viver, como minha mãe trouxe muito bem aqui, você está vivendo. E a vida é morte se você não souber viver. Exatamente. A vida se torna morte, porque a vida se torna martírio. A vida se torna um karma. A vida se torna pesada. E a vida tem que ser leve. A vida tem que ser o que Deus determinou para a gente que ela seja. Leve, próspera, abundante. Tudo isso está aqui ao nosso redor. E a gente não consegue acessar. Por quê? Será por quê? Para a gente finalizar, mais uma vez eu quero deixar a pergunta de milhões. Será que você sabe quem você é? Será que você já descobriu qual é a sua ferida mortal aí dentro? Quem é você? Responda essa pergunta todos os dias. E o quem é você não é o que você faz, não é a sua carreira, não é a sua profissão, não é o seu trabalho. É quem você é, são as suas origens, o que você carrega, o que você leva, o que você doa para o mundo, como você serve, o que você é. É muito importante que você tenha essa clareza. Dani, mais uma vez, eu queria te agradecer, queria te desejar um dia maravilhoso, cheio de muitas bênçãos, cheio de coisas boas, cheio de muito amor, cheio de pessoas amáveis aí próximas de você. Se sinta 1000 vezes abraçada por mim. A gente vai ter oportunidade de se encontrar, de comemorar junto, né? Amém. Se Deus Obrigada. permitir, a gente vai estar junto, mas que Deus abençoe o seu dia e que seja um dia extraordinário, cheio de Amém. coisas boas. Obrigada. Tá? Você tira o print Obrigada. aí, né, Vanessa? E aí eu peço mais uma vez, né, a todos que estão aí, que a gente faça oração para a mãe dessa moça que a gente perdeu, para esse rapaz aí também, né, que morreu com os familiares deles, porque é difícil para nós lidar com a morte. Mas as nossas orações, o nosso apoio, a nossa presença ajuda muitas pessoas, porque a gente pode levar a nossa energia e a gente pode levar a nossa sinceridade para essas pessoas. Aqui eu tô te dando parabéns, entendeu? Obrigada, Iris. Obrigada, gente. Dani, hoje tá fazendo 15 aninhos, né, Dani? Fazer um baile debutante aí pra nós, viu? 44. Ah, que bom, gente. Nossa, eu tava lendo o livro e o cara fala assim, ó, o auge da vida, gente, ele falou que é os 50 anos, né? Mas que ele tem 66. Ele falou que o melhor época da vida dele foi 60 anos. E Nossa. ele construiu, assim... nossa, foi bom lembrar disso aqui, porque eu acho que tem gente que precisa ouvir. É, com 20 anos, a gente tem crise existencial, com 40 anos, 60 anos e 80 anos. E crise existencial é o quê? Gente, o que que eu estou fazendo aqui? O que que mais que eu tenho que fazer na minha vida? Então é muito importante que quando você entra nessas fases, 20, 40, 60, 80, você procure algo novo para fazer. Você procure um novo propósito. E o coração, né, pulsando, né, pedindo para ser preenchido quando a gente vai amadurecendo espiritualmente e cronologicamente, que a gente tem dois tempos, que é o tempo de Cronos, que é o do relógio, e o tempo de Kairos, que é o nosso tempo espiritual. Então, quando você vai amadurecendo, o coração vai pedindo para ser preenchido. E se você Tá? não descobre essência na vida, se você não descobre algo novo, se você não descobre o hobby, alguma coisa que te deixe feliz, que te faça amar as pessoas, você vai se degradando, você vai se definhando e a sua vida vai virando uma morte. Não é Então, isso? desejo para vocês hoje, com todo o meu Eu tô te coração, com dando todo o meu parabéns, amor, Dani. toda paz, toda luz para vocês aí, que esse dia realmente seja maravilhoso na vida de vocês. Muita paz, amor, Amém. saúde e o importante, Deus no seu coração. Estamos Amém. aqui para servir. Tá bom? É. Ótimo, ótimo domingo, não, ótimo sábado para Sábado vocês. ainda, né?
Que hoje seja o melhor dia das nossas vidas. Obrigada. Amém. Obrigada, meu Vanessa. Tá, Obrigada, beijo. gente. Obrigada a você. Grande Com Deus. beijo. Beijo Com grande. Deus. Tchau.